Deus quer usar a sua vida para ir em toda Londrina, onde há muita gente com lepra, espiritualmente falando, que ainda vive em pecado, e Deus quer libertar essas pessoas. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, amados. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém. Essa frase aqui me lembra quando as mães falam com o filho, né? Olha aqui. É exatamente isso. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Marcos, ele era um servo dos discípulos, dos apóstolos. Marcos, este evangelho de Jesus escrito por Marcos, ele tem uma palavra-chave que é imediatamente. E nesse texto nós encontramos, nessa história, nós encontramos que no mesmo instante, ou imediatamente, diz outras versões, desapareceu a lepra e ele fica limpo. Todo livro, toda carta tem uma palavra-chave. A palavra-chave em Marcos é imediatamente. Eu creio que a mensagem dele, no sentido de manifestação do poder de Deus, é para que imediatamente o milagre aconteça em sua casa, na sua vida, aonde você precisar. Essa é a mensagem que a gente recebe através de este autor, inspirado pelo Espírito Santo. E ele escreve com um propósito todas estas histórias que são referentes à vida de Jesus, o seu propósito. Ele escreve com o propósito de que Roma ouça a respeito do Messias. Dizem que foi escrito em Roma, a partir de Roma e para os romanos. Então Marcos, ele esboça o Senhor Jesus como servo em ação. Era um servo que queria servir, que tinha atitude de serviço, estava pronto para servir todas as pessoas daquela época. Interessante que naquela época, o Império Romano, quando eles chegavam num lugar para conquistar, eles diziam que estavam para servir a todos, mas eles conquistavam e subjugavam todos. Jesus, na verdade, mostra tudo ao contrário, e Marcos tem esse propósito de mostrar para eles o que era o verdadeiro serviço. Quando Marcos escreve, então, ele nos mostra um Jesus servindo com compaixão. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Esse Jesus que serve, e quando se propõe a ter atitudes de serviço em favor, em prol do reino, é a partir de uma motivação: compaixão, com amor, com misericórdia. Ele tinha, aqui o texto diz, que estava profundamente compadecido por aquele homem. E Marcos, ele nos mostra essa característica na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto quando estava lendo esta história, me levou a um tempo atrás, quando eu ouvi alguém contando a respeito de um empresário. Um empresário que ele ia passar um final de semana com seus filhos.
Mas os filhos estavam para chegar onde ele estava, numa casa que tem uma casa de lazer, num lugar que tem lago. E lá tinha uma canoa de madeira. E então ele queria esperar tão bem os filhos, porque os filhos gostavam de entrar naquele lago para pescar. E o pai junto, que nem eu e você, né, Lipe? O Lipe fala para mim, vamos pescar, papi? Eu digo, vamos. E a gente sai para pescar. Então, ele diz assim, os filhos vão chegar. Eu vou chamar o fulano. E chamou um camarada para pintar, arrumar aquela canoa. Quando chega o dia dos filhos chegarem, os filhos chegam no lugar, a primeira coisa que eles fazem depois de ir para o quarto, deixar as coisas, eles vão naquela canoa, não deu tempo de entrar em contato com o pai, entram naquela canoa e vão lago adentro. De repente o pai pensou, meu Deus, meus filhos estão chegando, eu vou lá ver aonde que eles estão. E as pessoas que trabalhavam com ele no lugar falaram, não, eles já estão lagoa dentro. E ele disse, meu Deus, vai acontecer uma desgraça. E liga para aquele homem que tinha que pintar aquele barco, aquela canoa. E disse, meu filho, eu chamei para você pintar aquela canoa, meus filhos já estão lá dentro, não consigo nem ver eles, não sei em que lugar que eles estão. E eu esqueci de te falar que aquela canoa tinha um pequeno buraco lá. Meu Deus, vai acontecer uma desgraça, eu preciso de que você me ajude, corre atrás, chama a pessoa para me ajudarem aqui. E ele disse, o senhor não precisa se preocupar. O senhor não me pediu para consertar, mas eu consertei. Seus filhos estão a salvo. Esse coração de servo é o coração de Jesus. Quando eu e você estávamos em pecado, nós não pedimos para ele morrer na cruz, mas ele disse, eu vi o tamanho do buraco que vai te afundar, eu vou consertar a sua vida. E isso me levou a refletir nesta experiência de um leproso. O versículo 40 diz, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Eu fico pensando naquilo que os nossos irmãos, quando se dedicam a pesquisar, encontram ao longo da história em relação a alguns aspectos. Aqui, o versículo 40 diz, aproximou-se dele um leproso. Um leproso era uma pessoa que estava, Lucas, no capítulo 5, versículo 12, diz que este leproso estava coberto de lepra. Lá em Levíticos, nós encontramos que eles, antes de voltarem a ter um contato com a sociedade, eles tinham que passar pelo sacerdote para ver se de fato eles estavam curados. E aqui nós encontramos que esse leproso se aproxima de Jesus e roga para Jesus. Quando a Bíblia diz ele se aproxima, é porque ele estava num lugar distante. Um leproso, ele não podia ficar a 2 ou 4 metros de uma pessoa. Escuta bem, mas o pessoal da sinagoga decidiu que em vez deles ficarem a 4, 5 metros, eles tinham que ficar a 48 metros. Era para eles ficarem numa vila e que ninguém chegasse perto daquela vila. Mas o tempo foi passando e os estudiosos da palavra lá, os homens pensantes da época, eles disseram, não vamos deixar eles na vila, nós vamos colocar eles fora da cidade, porque eles são leprosos. Eles vão ficar para lá. E deixaram esse pessoal morava numa caverna. Agora vem junto comigo nessa história. Ele se aproxima de Jesus. Como é que este homem, Jesus estava passando na Galileia toda, fazendo uma campanha evangelística. Não era uma cruzada de milagres, era uma campanha evangelística. Ele queria que o reino de Deus seja implantado no coração do homem. Agora veja só, como é que este homem se aproxima de Jesus. Antes dele se aproximar de Jesus, alguém insistentemente, de maneira clara, específica, concisa, de maneira cirúrgica, leva uma mensagem de esperança ao coração de um grupo de leprosos que vivia na caverna. Porque a Bíblia diz que ele veio e ele não podia entrar na sociedade e não podia estar junto das pessoas.
Ele não podia fazer isso. E como que ele soube que Jesus estava passando lá? E como que ele sabia que em Jesus havia esperança para ser curado? Porque alguém teve a coragem de ir lá e sempre estar indo e dizendo: Jesus vai vir, Ele cura, Ele liberta, Ele é o Messias, Ele é o prometido que está nas profecias, Ele está aqui entre nós. Deus quer usar a sua vida para ir em toda Londrina, onde há muita gente com lepra, espiritualmente falando, que ainda vive em pecado, e Deus quer libertar essas pessoas. Alguns estão em cavernas ao ponto de entrarem em depressão. E esses viviam lá. Alguém teve coragem de ir lá e dizer: olha, Jesus vai vir. E ele teve essa coragem, mas a coragem dele de sair para ir até Jesus é a certeza que ele ia ser curado. Porque a sociedade rejeitava. Os líderes religiosos rejeitavam. Quando alguém cai em pecado hoje, em nossos dias, e alguém fica sabendo, todo mundo corta a cabeça dessa pessoa. E ele fica isolado de muita gente. O único que recebe novamente essa pessoa para ser restaurada é Jesus. Mas muitos de nós condenamos. E muitos de nós deixamos a pessoa de lado. Não é somente nessa época, hoje também. E a Bíblia diz que aproximou-se dele o leproso e começa a rogar. E eu pergunto assim para nós, essa pergunta é para todos nós: onde que ele aprendeu que ele tinha que rogar? Quem que ensinou? Não sabemos quantos anos ele passou que era leproso, que viveu dessa maneira. Mas ele ouviu alguém ensinando que tinha que pedir para Deus. Alguém ensinou. Aqui diz que ele chegou de joelhos. Aonde ele aprendeu que tinha que adorar Jesus? Quem ensinou ele a adorar? Ele viu alguém adorando. Ele ouviu que alguém colocou uma semente de esperança, de adoração, de oração, de clamor na vida dele, apesar dessa doença que ninguém curava. Ninguém curava. Mas mesmo estando com essa lepra no corpo todo, alguém ensinou ele para adorar. Ele chegou de joelho. Alguém colocou nele que a fé dele, a confiança dele em Jesus ia dar certo. Você pode ser que esteja vivendo um momento muito difícil, ao ponto que aos seus olhos pareça que ninguém vai curar, ninguém vai transformar, ninguém vai mudar essa história. Mas se você confiar somente em Jesus, Ele muda. Somente nele. Ele muda a sua história. Além disso, há pessoas que estão esperando que eu e você sejamos esses porta-vozes de esperança, de que ainda é possível experimentar um milagre na vida de uma pessoa, de um casal, de uma família. Há pessoas que com certeza estão dizendo: meu Deus, que um dia alguém tenha coragem de vir na minha caverna e me ajude e me tire dessa caverna. Eu creio que há pessoas assim. E Deus quer te usar. Deus quer que você fale. Porque um dia estava nessa caverna e você também. Hoje estamos aqui para adorar ao Senhor. Aliás, hoje quando a gente entra na caverna é para falar com Deus, a sós com Deus. É para estar com Ele sozinho, ter prazer de estar com Ele. E ele chega, que é interessante, ele chega e diz assim: se quiseres, podes purificar-me. Sabe o que chama atenção nesse texto? Ele foi inspirado pelo próprio Deus, ele falou assim: se o Senhor quiser. Ele disse assim: olha, eu quero ser curado, mas o meu pedido não se sobrepõe a sua vontade, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor é soberano, faça o que o Senhor quiser. Ele queria ser curado, mas a sua confiança não estava naquilo que ele ia receber, estava na pessoa do Senhor Jesus, pelo que ele é, o Messias que veio para resgatar a humanidade. Olha que maravilha, um homem totalmente coberto de lepra, e chega e fala assim: se o Senhor quiser,
Eu acho que eu e você não faríamos isso, né? Se eu e você estivéssemos lá, a gente falava assim, Jesus, agora, já, estou aqui, ó, pronto, faça. Por que não fez? Eu queria para mim também. Por que para o outro e para mim não? Nós somos dessa geração. Por que o outro tem e eu não tenho? Nós pertencemos a essa geração. E ele não. Ele disse, se o Senhor quiser, em outras palavras, eu confio, o Senhor pode fazer o que quiser, eu vou ficar abençoado. O que vem do Senhor é bênção. É isso que ele falou para Jesus. Então, quando nós chegarmos na presença dele, a melhor maneira de falar com ele é, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? Ele vai te dar do melhor e vai fazer o melhor na sua vida. Interessante também no texto que ele diz assim, se quiseres, podes purificar-me. Para Jesus não é impossível purificar. Mas o sentido aqui de purificar é tirar a lepra. E a lepra para nós, isso aqui não é somente uma história, ou parte da história que Jesus viveu, mas aqui está cheio de simbologia, de tipologia, de significado. Então, a lepra para nós, ela simboliza o pecado. E quando ele disse, Senhor, se o Senhor quiser pode purificar-me, trazendo para nós hoje, Deus quer nos limpar de todo o pecado. Por isso ele derramou seu sangue, por isso ele entregou seu corpo. E basta confessar o nosso pecado que ele nos perdoa. Basta reconhecer quem somos e ele nos perdoa. Basta dizer, Senhor, meu pecado é este. É meu celular. Porque através dele eu faço muita coisa errada. Pronto. E Deus vai me perdoar e vai mudar a minha história. E vai me libertar. Mas eu preciso reconhecer que eu sou leproso. O homem, ele tinha consciência de quem ele era, se apresenta e coloca a sua situação na vontade, na soberania, nas mãos de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Mas que coisa interessante, falar desse jeito, se Deus quer purificar todos nós. Então, o mais importante é que nós cheguemos diante dele e dizer para ele, olha, Deus, eu estou aqui pronto para ser purificado pelo Senhor. Me perdoa. Qualquer que seja o pecado que eu e você estivermos vivendo. E Deus perdoa. O versículo 41 diz assim, Jesus profundamente compadecido, amados, de verdade, chama muito a atenção que Jesus tinha compaixão de um leproso, contrastando a postura dos religiosos da época e da sociedade que não aceitava um leproso. E ele se compadeceu, pois eu queria que eu e você entendêssemos o seguinte, esse Jesus que tinha compaixão, ele está dentro de você. Ele tem compaixão da tua família através de você, e tem compaixão de Londrina através de você, de nós. Jesus está vivo hoje, ele está entre nós, ele está dentro de você. A compaixão dele se manifesta através das nossas atitudes, porque aqui o texto diz, Jesus profundamente compadecido, primeira coisa, estende a mão, olha como é clara a manifestação de Jesus. Quais são os resultados da manifestação, da abertura de coração, da motivação exposta em relação a esse leproso através da compaixão. Olha os resultados da compaixão que vem de Jesus. Estendeu a mão. Quem que não gostaria de que alguém estendesse a mão? Ninguém podia tocar o leproso na época. E Jesus lá estende a mão. Vem cá, meu filho. Com certeza, segurou na mão dele. Vem cá, pode vir. Você imagina quanta gente deve ter dito, hã? Algumas pessoas perguntaram isso para mim, que já contei aqui para vocês. O meu irmão veio em Foz do Iguaçu e falou, vamos conversar só nós dois? Eu digo, vamos. E sentamos num lugar, numa esquina. E ele pediu a cerveja dele e eu o meu suco. Mas quem passava estava dizendo, o pastor Juan lá, ó.
E eu junto com ele, pecador, vivendo no pecado. Mas alguém tinha que ficar perto dele para amá-lo e aceitá-lo do jeito que ele é. Aonde você trabalha, há pessoas assim. Na tua família, há pessoas que precisam da tua compaixão e que precisam das nossas mãos, a mão estendida, para aceitá-lo. Hoje em dia, muita gente está lutando para ser aceito. Tem gente que gasta dinheiro, além do que pode, para ser aceito na sociedade, para ser aceito num grupo. A gente começa a beber, a fumar, a consumir droga para ser aceito num grupo. A gente compra roupa nova para ser aceito no meio de um grupo. Daqui a pouco ele não tem como pagar. Mas eles querem ser aceitos em algum lugar, em algum ambiente dessa sociedade. As pessoas querem ser aceitas. Tem outros que falam mal do próximo, até dos amigos, para ser aceitos num grupo. O que o povo fazia aqui? Os leprosos não pertencem à nossa sociedade, deixa lá. E falavam mal deles, não havia esperança para eles. Em contraste a isso, havia alguém que levou uma mensagem de esperança. A igreja do Nazareno tem uma mensagem de esperança. Você tem uma mensagem de esperança. Você tem as suas mãos, e aqui temos um ministério chamado Mãos Estendidas. Você pode estender sua mão para ajudar quem precisa. A Bíblia também diz que ele tocou. Ele tocou. Ele estendeu a mão e o tocou. Agora, presta bem atenção. Não é nada fácil você encontrar alguém na rua, ou encontrar algum colega, algum conhecido, e que você sabe que essa pessoa está totalmente perdida, leproso na sua vida espiritual, na sua alma, e chegar perto dessa pessoa e ouvir a maneira como ela fala e como ela se conecta com os outros e como ela se comporta. São palavras e atitudes que nós às vezes dizemos: meu Deus, que eu não vou ficar aqui perto. Mas a Bíblia também diz que quem é luz é Jesus, e Ele está dentro de você para iluminar a vida dos outros. É para tocar a vida do leproso. Jesus estende a mão, toca e disse para ele: eu quero, fica limpo. Na verdade, ele se compadece. Hebreus 4,15 diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. Se você tem alguma fraqueza, se você tem algum pecado que você não consegue vencer há muito tempo, Ele tem compaixão de você para te perdoar e te restaurar hoje mesmo. E se você ligar para alguém agora, nesse instante, e dizer: olha, vem aqui porque hoje é noite de salvação, e a pessoa vem, é hoje que ela vai ser salva. Você já parou para pensar que no ambiente onde nós estamos, em Londrina, tem muitos leprosos espiritualmente? E que Deus quer curar? Quantos leprosos você trouxe hoje à noite? Quantos leprosos nós estamos levando na presença de Deus? Porque alguém incentivou ele para ir até Jesus. Alguém incentivou. E Jesus então estende a mão, toca ele, e lhe diz: eu quero que você fique limpo. Eu tenho compaixão, eu amo você do jeito que você está, mas a tua história vai ser mudada. Versículo 42 diz: no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Sabe o que chama a atenção aqui? Que o que Deus quer te dar é agora, não é para amanhã, é hoje. É imediatamente o que Deus quer fazer, é instantâneo. É agora o que Deus quer fazer no teu coração, na tua alma, na tua família, dentro de você, dentro de mim. Não é para amanhã. Mas é necessário reconhecer: eu sou leproso nesta área, Senhor. Então, Deus vai te limpar hoje. Deus vai te purificar hoje. Ele foi instantaneamente, desapareceu a lepra, ficou limpo. Então imagina as nossas vestes limpas chegando diante de Deus. Imagina Ele aparecendo hoje nas nuvens, dizendo: eu vou passar também por Londrina, no Jardim Igapó, porque tem uma igreja, parte do meu corpo está lá, eu vou levar todo mundo. Vai subir quem? Quem tiver as vestes limpas. Ele quer nos limpar como limpou o leproso. Já atendi pessoas que queriam subsanar a sua alma.
E daí, não, pastor, me ajuda. Eu digo, claro, te ajudo. Chegou lá, conversou, e falei, olha, mas o seu problema não está na alma, o seu problema é espiritual. Você precisa confessar o teu pecado a Deus e tudo vai melhorar. Nunca mais voltou. Mas teve outras pessoas que foram procurar ajuda para fazer terapia. Eu digo, você precisa de Jesus. Eu quero. E a pessoa está congregando numa igreja. Nós temos que entender que o que Deus vai fazer em nossas vidas é imediatamente. É hoje. Hoje, quando estivermos orando, e você dizer para Deus, Deus, olha, esse pecado que eu tenho aqui, ninguém sabe, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Deus te perdoa hoje e te lava, e você vai sair limpo daqui, desse lugar. Limpo, com tuas vestes limpas. Versículo 43 diz, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse, olha, não diga nada a ninguém. Traduzindo isso aqui, ele falou assim, menino, vai lá, mas não seja fofoqueiro. Não conte para ninguém, não fale para ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O que este homem fez, ele se apresentou diante do sacerdote. Mas ele tinha uma direção de Jesus antes de se apresentar ao sacerdote. Ele falou assim, não conte para ninguém. Havia um propósito ministerial, estratégico, em relação a Jesus, quando ele disse, não fale para ninguém. Veja os versículos do capítulo 1 de Marcos, versículo 35 em diante. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, Jesus. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, versículo 37, todos te buscam. Era muita gente atrás de Jesus. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele veio para colocar o reino de Deus no coração dos homens. E as pessoas estavam indo e não deixavam ele anunciar o reino de Deus porque queriam receber cura. É errado receber cura? Não. O que aqui o texto está dizendo é que Jesus tinha um propósito. Ele já tinha uma agenda que o Espírito Santo tinha dado para ele, para anunciar o reino de Deus. Porque para ele não é impossível curar. Mas ele tinha que anunciar o Evangelho, dizer que a salvação chegou, porque para isso que ele veio, para salvar a humanidade. O versículo 39 diz, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Tudo isso ele fazia e curava. Mas o que acontece com este leproso? Ele foi obediente ao se apresentar para o sacerdote. Mas ele desobedeceu a primeira ordem. Jesus deu um mandamento para ele. Deu uma direção para ele. Deu uma ordem para ele. Disse, olha, você não conta para ninguém. Porque Jesus queria primeiro ir e fazer as coisas dele. Para que a multidão não viesse. Você já viu um personagem por aí, um político, alguém que organiza a chegada e a saída dele para que a multidão não atrapalhe? Não é? Já viu? O que Jesus estava fazendo era, olha, eu tenho prioridade e eu tenho algumas coisas para fazer. Então eu vou lá fazer isso. Então você não abre a boca, não fale nada. Você se apresenta ao sacerdote. O que ele fez ao falar antes, com a intenção de que todo mundo saiba, todas as pessoas saibam da cura dele, ele usou a estratégia dele e falou antes. Agora, a estratégia de Jesus era, se apresenta ao sacerdote, porque depois que ele se apresentasse ao sacerdote, verificava que ele estava totalmente curado, escuta aqui, eles iam fazer um documento, para que ele de novo se relacionasse com todos os segmentos da sociedade, e todo mundo ia saber que ele estava oficialmente curado. E ele não entendeu a vontade plena de Deus no sentido de ir lá e anunciar o Evangelho da maneira de Deus.
Às vezes nós queremos ajudar a Deus, mas Deus dá uma direção prática e clara para nós, e se eu e você obedecermos o que Deus está mandando fazer, eu e você vamos ter sucesso. Nunca vai dar errado na sua vida, porque eu e você podemos fazer o que Ele manda fazer. Não tem como dar errado. Aí ele diz então, olha, não digas nada a ninguém, mas mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Então o povo precisava ouvir que ele estava curado através da sinagoga, do sacerdote. Eu e você, como é que nós queremos que as pessoas conheçam a respeito do reino de Deus? É da nossa maneira ou da maneira de Deus? Sabe o que a Bíblia diz? É muito simples. Vai lá e faça discípulos de todas as nações. Anuncie o Evangelho em tempo e fora de tempo. Quantas pessoas poderiam estar aqui conosco para participar da Santa Ceia? Mas como é que Londrina vai conhecer o Senhor Jesus? Através da sua vida. Porque você foi escolhido por Deus para anunciar esse Evangelho. E você está aqui hoje porque você entendeu no seu coração que tem que ser do jeito dele. Essa sabedoria você tem. O que eu vou falar não é para ofender ninguém, até porque está sendo gravado. Mas a partir da Bíblia, eu creio que você tem mais sabedoria que um prefeito de uma cidade. Porque quando o prefeito abre a boca em relação ao cuidado da cidade, é pelo tempo que ele foi eleito e para estruturar essa cidade de Londrina, que um dia não estará mais neste lugar. Certo? Quando você abre a boca, é para construir e reconstruir o reino de Deus no coração de uma pessoa. E que isso vai ter valor eterno, nunca vai acabar. Vai para a glória de Deus. Então pensa o valor que você tem diante de Londrina, onde há muitos leprosos. Já parou para pensar? Às vezes nós ficamos admirando autoridades que há nesse Brasil, mas a sabedoria que vem de Deus sobre a sua vida é para construir o reino de Deus no coração dos homens pela eternidade. As administrações vão passar, os intelectuais vão passar, os melhores administradores vão passar, mas o que você construir no coração de um homem não passará. Porque vem do reino de Deus, vem na pessoa do Senhor Jesus, alicerçado na palavra dele. A Bíblia diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, de toda parte vinham ter com ele. Interessante nesse texto que nós encontramos que ele saiu. Presta bem atenção, por gentileza. O leproso vai, que não era mais leproso, estava curado, e o texto diz assim: entrou a propalar muitas coisas. Sabe o que significa propalar? Ele trouxe à tona o que era um segredo entre ele e Jesus. Era só entre ele e Jesus. Há falas, há revelações, há assuntos, há temas, há coisas que Deus fala com você e você fala com Deus, e é só para você e Deus e você. Não revele para ninguém, porque Deus sabe a maneira em como Ele vai agir através de você e no teu contexto, aonde você estiver. É melhor fazer o que Ele está dizendo para fazer, sem revelar o que Ele falou especificamente para você. Aí o texto diz: e a divulgar a notícia. Então, os nossos irmãos que gostam muito de fazer pesquisa, diz que ele primeiro divulga e depois se apresenta
ao sacerdote. Olha o que acontece. Aqui diz assim: a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Entendeu agora por que Jesus disse para ele: não conte para ninguém? Porque Jesus, o que ele queria era continuar a sua campanha evangelística e dizer: gente, o reino de Deus chegou, então pode abrir seu coração, e agora você encontrou a salvação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para trazer vida para você. Mas o que o texto diz? Que ele não seguiu a direção de Jesus. E diz que a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, que era o propósito dele. Você sabe que há muitas pessoas hoje que, ao invés de perguntar para Deus, a pessoa vai fazendo e depois não entende por que as coisas não dão certo. A pessoa, antes de pensar, ela fala antes de pensar, ela não pensa nem para falar e depois não entende por que as coisas dão errado. Aqui diz assim: mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Independente da nossa postura, que às vezes não acertamos o que de fato Deus quer fazer. Às vezes acertamos o que Deus quer fazer e fazemos a vontade dele. Mas independente disso, e é isso que você tem que guardar no seu coração: a compaixão de Jesus por Londrina continua, pela tua família continua. E olha o que diz aqui: de toda parte vinham ter com ele. O que eu estou querendo passar para o teu coração hoje à noite é: independente da atitude errada que ele não obedeceu uma direção, só a segunda, e as pessoas começaram a vir e não deveriam saber onde ele estava. Independente do que as pessoas fazem, certo ou errado em Londrina, pessoas que você conhece, sejam crentes ou não, o Espírito Santo continua agindo no coração das pessoas e eles estão vindo aos pés de Cristo. Então eu e você não conseguimos limitar o poder de Deus, não conseguimos limitar o mover de Deus para com aqueles que precisam de salvação. Há muita gente que não consegue entender o porquê que Jesus curou este leproso. Por que Jesus curou? Por causa do amor dele. Então hoje à noite, saiba que quando você se olha no espelho, quando você conversa com você e você encontra dentro de você: meu Deus, eu continuo pecando nesta área, ele continua te amando. Ele ama muito você, porque você faz parte de um ambiente que ele fez. Chama-se terra e colocou hoje mais de 8 bilhões de pessoas. Então ele te ama, ele tem compaixão. Então por que ele curou? Porque ele sabia que um dia nós ouviríamos e leríamos esse texto e entenderíamos que ele queria nos perdoar de todos os nossos pecados. Hoje à noite ele quer tocar em você. Ele quer estender a sua mão para você. Ele quer dizer: sim, meu filho, fica limpo hoje à noite, volta limpo para casa hoje à noite. Não deixa para o próximo domingo. Não deixa para amanhã na reunião de oração. Quando ele diz assim: de toda parte vinham ter com ele, eu vou fazer uma colocação pessoal aqui. Eu imagino que a notícia chegou na caverna e os outros que estavam leprosos pensaram: meu Deus, nós precisamos ir atrás desse Jesus. Há esperança para nós. Deus nos ama do jeito que nós estamos. Ninguém vai nos rejeitar. Deus não nos rejeita. Porque Ele vai nos purificar e nós vamos ser de novo. Vamos ter uma comunhão com a nossa família. O que diz o texto? De toda parte vinham ter com Ele. Eu imagino este homem levando a notícia para a família dele, se apresentando para a família e dizer: pessoal, vocês lembram que eu não podia vir conversar com vocês?
Eu era proibido de estar aqui. Olha o jeito que eu estou. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aonde Jesus está. Vamos lá, eu sei aonde Ele está. Olha o que Ele fez comigo. Eu imagino a família dele recebendo, dizendo, mas é você mesmo? E eu imagino essa família, alguém da família, a esposa, se ele era casado, os filhos, se ele tinha filhos, os irmãos, os vizinhos, dizendo para ele assim, espera aí, você era leproso, deixa eu ver teus dedos. Mas escuta, você estava sem a metade, você tinha só metade dos dedos. Deixa eu ver a tua boca, mas você não tinha mais lábio. Espera aí, você não tinha a orelha, a parte da tua pele já estava caindo, hoje você está desse jeito. Não, é você mesmo? De toda parte vinham ter com ele, pessoas que conheciam ele. Imagino aqueles que estavam na caverna e queriam sair vir ter com Jesus. Ele é o servo modelo. Jesus é o servo que veio para servir aqueles que não são bem olhados pela sociedade. Seu coração quer servir a quem? O nosso coração como igreja quer servir a quem? Nós queremos servir somente a Deus ou queremos servir a Deus através daqueles que ainda não o conhecem? Jesus é o servo modelo. Ele quer que o nosso trabalho seja semelhante ao dele. Portanto, hoje à noite, queria incentivar e motivar você. Confia quando você estiver falando de Jesus para alguém, que não é você falando, é o Espírito Santo falando através de você. Acredite que muitos estão vindo de muitos lugares para ouvir falar de Jesus através da tua vida. Escuta aqui, há muita gente chata ao teu entendimento, que chega perto de você, ele nunca entregou a vida para Jesus, e ele é tão chato que parece lepra o que ele fala. E Deus está colocando do teu lado, pertinho de você, para que você mostre para ele que há um caminho, há uma verdade, há uma vida que leva a Deus em Jesus. Às vezes você não entende porque algumas pessoas que nem vão na igreja, não querem nem saber do Evangelho, e elas chegam perto de mim. Não é para tirar você perto de Deus, é para você trazer limpeza, cura, libertação, vida de Deus na vida deles. Porque Jesus é o modelo de servo. E hoje quem serve a sociedade é a igreja do Nazareno através de cada um de nós. E o primeiro serviço é dizer, Jesus ama você. E todo primeiro domingo de mês, eu me reúno com meus irmãos para que nós possamos celebrar o que Ele fez por nós. E é por isso que estamos aqui. Para celebrar o que Ele fez por cada um de nós. Eu queria convidar você para orar. Mas antes de nós participarmos da ceia, queria orar 3 minutos. 3 minutos. Com você, se você quiser dizer para Deus, Deus, a partir de hoje, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. A partir de hoje, onde eu estiver, eu vou falar do seu amor para todas as pessoas. Eu quero falar, e eu queria convidar você, como sinal de compromisso que você vai fazer com Deus, vir até aqui em frente, quero orar por 3 minutos com você. E você vai vir aqui, e essa atitude de vir aqui em frente, você vai estar dizendo para Deus, Deus, a partir de hoje, eu quero falar do teu amor, porque eu entendi que há muitos leprosos em Londrina. Quero ser instrumento do Senhor, e eu vou ver muita gente curada, liberta. Pode vir, estou esperando você. É com você mesmo que Deus está falando, pode vir. Deus quer usar a sua vida. Se você quer fazer esse compromisso com Deus, logo nós vamos participar da Santa Ceia. Venha. Deixa Deus falar com você, coloca a tua vida à disposição de Deus, porque Deus quer usar poderosamente a sua vida. Você foi salvo não somente para ter relacionamento com Deus, mas você foi salvo para abençoar tua família, teus amigos, principalmente com a mensagem de salvação.
Você é um escolhido de Deus para fazer a diferença onde você estiver. O pastor Eloy fala muito das pessoas da terceira idade, né? Você lembra que o pastor Eloy deve ter ensinado, porque ele ensina nas pregações dele. Ele deve ter ensinado com certeza qual era a idade de Abraão quando Deus chamou ele. Quem lembra? Quantos anos ele tinha? Perdão? Perto de 75, 80 anos. Então, se você está nessa faixa etária, Deus está falando com você também. Se há alguém aqui hoje à noite que quer se reconciliar com Deus, queria convidar para você vir aqui onde eu estou, aqui na frente. Você quer se reconciliar com Deus, dizer: Deus, eu me arrependo, eu quero voltar ao Senhor. Estou longe do Senhor, mas eu quero voltar a Deus. Ele quer que você se reconcilie com Ele. Há alguém aqui que por primeira vez gostaria de dizer: Senhor, eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero. Eu nunca recebi Jesus na minha vida. Eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Senhor, em nome de Jesus, quero orar por esses irmãos que aqui estão de joelho no teu altar, Deus. Estão aqui com seu coração para dizer: Deus, hoje nós fazemos um compromisso com o Senhor. Não para ser os melhores ou as melhores. Nós queremos simplesmente que o Espírito Santo fale com aqueles que ainda não te conhecem. Nós queremos ser usados pelo Senhor para que teu nome seja glorificado, para que muitos te conheçam. E hoje à noite, Deus, eu quero pedir que o Senhor venha com a unção do Senhor, que o Espírito Santo venha sobre cada um dos seus filhos e as suas filhas, como veio no dia de Pentecostes, capacitando cada um com a presença poderosa do Espírito Santo, a presença poderosa do Senhor na vida de cada um aqui. E quando teus filhos se levantarem e saírem daqui do altar, que de fato eles percebam que é o Senhor que está à frente, falando através deles, para a glória do teu nome. Deus, honra a atitude dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.